Um dos maiores medos do filmmaker é a venda, e isso atrapalha muito o faturamento final, o faturamento mensal de qualquer filmmaker ou videomaker. Só que se você dominar a venda, você muda o jogo. E se quer entender um pouco mais o passo a passo de como vender no mercado hoje, fica nesse vídeo. E aí, como que você tá? Eu sou o Nicolas Santapé e eu tô aqui para te ensinar como fazer 20 mil por mês, através da arte, técnica e venda. E se você chegou por agora nesse canal, saiba que já tem alguns vídeos com temas muito importantes que vão fazer você conseguir crescer, evoluir seu produto, entender qual que é o tipo de cliente em relação aos teus equipamentos, o teu workflow e como fazer você, com o que tem já na mão, faturar bem mais do que você fatura hoje. E um dos grandes passos de tudo isso é a própria venda. Como fazer a prospecção de clientes até a pós-venda. Então, antes de tudo, já deixa um like aqui nesse vídeo se você está gostando, se inscreva no canal. É um canal novo e eu quero alcançar cada vez mais filmmakers para a gente conseguir aumentar aí a comunidade e valorizar cada vez mais o nome filmmaker e videomaker. Ok? E antes de qualquer coisa, eu vou te falar que esse processo de venda ou qualquer tipo de venda não começa na primeira tentativa. Você tem que sempre estar aperfeiçoando o teu pitch de venda, a tua abordagem e tudo que foi ensinado nesse vídeo aqui, tá bom? De início, se você ainda não é um vendedor filmmaker, uma pessoa que sabe vender o seu produto, só para você ter uma ideia, de início, para cada 15 clientes que você vai estar entrando em contato, você vai estar fazendo a reunião, um vai fechar. E isso é normal. E não quer dizer que todos esses foram queimados, tá bom? Se você está crescendo com esse você pode retornar para outros clientes com esse portfólio. E até valorizar o seu network. Ele vai saber que você vai estar naquele mercado e quando precisar de algo com o seu produto, com a sua entrega, ele vai te procurar. Então vamos passo a passo. Eu vou te explicar de uma maneira bem rápida como que isso vai ser feito, tá? A primeira etapa é a prospecção. A prospecção muitas vezes é conhecida como abertura de oportunidade. É onde você vai conseguir selecionar o tipo de cliente que você vai querer atender. Para quem vive em cidade grande, pode escolher vários tipos de nichos, mas o que eu recomendo para você, sendo de cidade grande, cidade pequena, cidade média, que você faça um mapeamento da cidade. Perceba quais são os nichos de mais valor e mais quantidade na cidade, porque a concorrência deles vai fazer com que você cresça. E esse mapeamento é literal, tá? É dentro do Google Maps. E em qualquer cidade a gente sempre vai ter esses segmentos de médicos, advogados, escolas, clínicas, igrejas, coaches, restaurantes premium, e um dos que eu mais gosto, que é o agronegócio. E o ideal para a prospecção desses clientes é que eles não sejam zerados na parte do audiovisual. Que eles já tenham alguma conta no Instagram, que eles já tenham um site, talvez um canal no YouTube. E a sua função é trazer uma recorrência, uma maior qualidade de entrega para os seus clientes e assim, por fim, uma melhor comunicação dessas empresas para com o público final. Depois que você faz esses mapeamentos, seleciona pelo menos 10 empresas para você iniciar. Vão ser as 10 melhores empresas que você vai estar selecionando para entrar em contato e começar a fazer a abordagem. E antes de você fazer a abordagem, você seleciona essas empresas, você estuda um pouco sobre elas, as redes sociais e consiga ver um padrão de necessidade do mercado em relação ao vídeo. Hoje, a consciência das empresas aumentou muito em relação a produções audiovisuais. Tanto pelo Growth Marketing, o marketing de conteúdo, onde 70% das verbas em 2024 das empresas foram voltadas a marketing de conteúdo. Então a produção de conteúdo, conteúdo de nutrição, conteúdo com CTA, conteúdo de valor e também conteúdo de chamada. Se você encontrou essas empresas, fez essa pesquisa das empresas nas redes sociais, já conseguiu até ver quem são os donos, conseguiu contato com eles, entrou na rede de CNPJs e conseguiu ver quem que é o dono da empresa. E vão fazer você conseguir iniciar toda essa prospecção. E aqui você tem 3 opções de abordagens. Abordagem ativa, abordagem passiva e network estratégico. A abordagem ativa é uma das mais imediatas que vão te dar um retorno mais rápido do que normalmente as outras, ok? É o início de uma conversa, uma ligação, um ADM no Instagram, uma mensagem no WhatsApp, um e-mail, todos esses fazem parte da abordagem ativa. E o que eu mais recomendo é ou visitar o cliente
ou ligar para o cliente. Selecionou as empresas, ligou para o cliente, conseguiu ter a abordagem inicial, oferecer o teu produto vai ser muito importante. Então, a abordagem ativa, se você precisa de um retorno imediato, se você quer crescer de uma maneira mais rápida, comece já pela abordagem ativa. Só que o fato da abordagem ativa já acontecer de uma maneira mais imediata não quer dizer que ela é a única que você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar com as 3 abordagens, com os 3 tipos. A abordagem passiva, você tem que gerar conteúdo de autoridade no seu Instagram para conversar, para nutrir e para mostrar como portfólio aquilo que você consegue fazer para os seus possíveis clientes. Eles vão sentir atração pelo que você entrega, pelo que você faz. E normalmente eu vejo que quando você está iniciando esse processo de venda, o seu Instagram ainda não está sendo trabalhado e desenvolvido da melhor maneira para conseguir oferecer aquilo como portfólio, como autoridade, com conteúdos de nutrição. E não se preocupe, comece com a abordagem ativa, mas já comece de imediato mudar a comunicação das suas redes sociais. Porque hoje, para um profissional, as redes sociais ou são para você trabalhar, ou você não utiliza, que vai fazer você perder tempo. Então, em vez de você ser o consumidor de conteúdo, você vai estar gerando conteúdo para outras pessoas consumirem, que possivelmente já vão ser seus clientes. Além das redes sociais, comece a gerar conteúdo no YouTube. Tanto o processo de filmagem, os detalhes que você tem de diferencial do seu produto, os clientes que você atende, até dicas para outros filmmakers que querem entrar nesse nicho. E isso vai aumentar a comunidade. Porque é diferente do mercado publicitário, onde as agências publicitárias brigam de frente uma com a outra para conseguir um cliente. Na área filmmaker, na área de vídeo, é uma comunidade. Eu sempre vou precisar de uma pessoa e ela sempre vai precisar de mim. Porque existem projetos que são maiores e é impossível nesses projetos maiores você pegar todas as funções. Você vai ter que contratar alguém para fazer direção de fotografia, vai ter que contratar outra pessoa para fazer produção, e é isso que a comunidade filmmaker faz para você conseguir fazer projetos de valores muito maiores do que até 20 mil por mês. E a terceira estratégia, que é bem agressiva, que eu já falei, é o network estratégico. São eventos locais, feiras, grupos de empresários. A partir do momento que você pegou e fisgou um empresário e ele faz parte de uma comunidade, trate ele muito bem, porque tudo que você entregar para ele, ele vai se comunicar com o grupo de empresários que ele faz parte. Gerou resultado, deu retorno para ele, ele vai falar de você. E tem a intencionalidade também de não esperar a indicação dele, mas pedir indicação dele. Depois dessa captação, dessa abordagem inicial, você vai para a próxima etapa. E para essa abordagem inicial, no que eu falo de abordagem ativa, você tem que ser sucinto, tem que ser claro e mostrar uma solução para o seu possível cliente. Então, eu vou criar um texto e vou personalizar, vou modificar conforme eu estiver falando com esses clientes. Então, eu falei com o primeiro, segundo, terceiro. Eu vi que uma comunicação, uma palavra que eu usei não é tão interessante nesse nicho e eu vou estar alterando para a venda. A tua abordagem inicial, para a tua abordagem na sua 10ª venda já vai ser diferente, já vai ser mais profissional. E isso que é muito bom. Então, imagina essa abordagem, por exemplo. Eu ligo para a pessoa e falo: "Oi, Fábio, tudo bem? Meu nome é Nicolas, eu sou filmmaker e eu não quero tomar tanto tempo. Você me dá 30 segundos?" "Ótimo, Fábio. Eu sou um filmmaker especializado em transformar a comunicação de empresas como a sua em vídeos que geram resultado real. Vi que vocês estão fazendo um trabalho legal e pensei em te propor uma ideia rápida de vídeo para poder alavancar." Aí você fala a necessidade que ele tem, ou alavancar o teu negócio, ou alavancar a tua comunicação direta com os alunos de tal escola ou afins. Imagina a solução nesse próprio pitch. Você tem 5 minutos para eu te mostrar, para a gente marcar uma reunião? Eu posso ir até você. Depois que você faz isso, depois que você alinha essa reunião, você tem o seu primeiro contato. E você pode falar 5 minutinhos, ou pode falar: "Você tem meia hora para eu conseguir apresentar todo esse projeto?" E você pergunta: "Qual que é o melhor dia e horário para a gente conseguir fazer essa reunião de meia hora nessa semana?" E ele vai responder: "Nessa semana vai ser na quinta-feira, às 3 horas." Ou: "Nessa semana eu não consigo." Perfeito. Então, na semana que vem, qual que é o melhor dia para você? Você vai imediatizar esse processo. O quanto mais cedo, o quanto mais urgente, vai estar dando resultado mais rápido para você.
Todos esses detalhes fazem parte da primeira fase, que é a prospecção. Agora a gente vai para a segunda fase. A segunda fase é reunião e venda. E um dos grandes detalhes é a estrutura que você vai estar fazendo a sua própria abordagem. Cada profissional vai ter uma oferta diferente, mas sempre é a mesma estrutura que a gente usa para qualquer tipo de reunião. E ela vai seguir 7 passos. A primeira é o quebra-gelo. Quebra-gelo, você vai conversar com o cliente, vai soltar esse enrijecimento do cliente. Às vezes com, o dia tá gostoso hoje, né? Ou até nossa, que empresa bonita, quantos anos já tem essa empresa? Já conversar com o cliente, fazer ele se abrir. Quanto mais o cliente se abrir, ele vai se soltar para conversar contigo. Ele vai se sentir íntimo de você. O segundo passo é você fazer um diagnóstico do negócio dele. E isso é muito importante, que você precisa entender o que para ele falta para a empresa. Muitas vezes, o que ele acha que falta não é realmente o que falta para a empresa, mas você precisa ouvir essa necessidade dele, que vai ser a ponte para você fazer a venda. Então, perguntas como: qual que é o seu maior desafio hoje na área de vídeo na sua empresa? Vocês já fizeram produções de marketing de conteúdo com outras empresas? Como que foi a experiência? São todas essas perguntas que vão fazer você entender cada vez mais a necessidade do cliente. E tudo que ele estiver falando nesse momento, ou você anota ou você memoriza, porque você vai estar utilizando isso no final da apresentação, no pitch de vendas, na oferta final. Depois desse diagnóstico, você vai mostrar os alarmantes desse segmento, coisas que dificultam a comunicação para chegar no resultado que o cliente quer. Muitas vezes o seu produto não está conseguindo conversar com o seu cliente final, ou existe um ruído entre a qualidade dos seus vídeos e a qualidade do seu produto, onde o seu produto tem uma qualidade muito maior do que apresenta, justamente pelo modo que ele é apresentado. Você está me entendendo? Você vai estar utilizando os alarmantes para você conseguir mostrar que a solução vai vir de você. Depois chegamos na história do herói. Quando você tiver uma prova social, um resultado já dessa abordagem de clientes que você já tem, e você mostra o resultado que os clientes já tiveram após o teu conteúdo, o teu marketing de conteúdo, o teu produto, isso se torna uma prova social e você pode estar utilizando no seu próprio pitch de vendas. E é nesse momento que você usa. Como, por exemplo, depois que eu entrei em tal empresa, comecei a fazer marketing de conteúdo, a empresa teve um crescimento em 15% do faturamento. Você está entendendo? Você está mostrando o resultado, a solução. Se você não tem esse feedback, você não tem como defender isso nesse momento. Você nunca pode mentir para o seu possível cliente. O que você vai fazer? Você vai se embasar naquilo que você oferece com o produto. Eu trabalho com esse tipo de filmagem, com esse tipo de marketing de conteúdo, que é baseado em tal tipo de conteúdo que faz crescimentos para empresas. O meu diferencial é isso, e você vai estar defendendo a tua imagem nesse momento. Óbvio que é mais eficaz você ter uma prova social, mas enquanto não tem, é hora de criar sua prova social. E a história do herói eu vi uma dificuldade, estudei, batalhei e consegui achar uma solução para esse nicho. Essa é a história do herói. Porque depois dela, você vai para a próxima etapa. E a próxima etapa é oferecer o seu produto. Você acabou de mostrar os detalhes que você traz a solução para o negócio dele. Agora você vai precificar, mostrar os pacotes que você tem, qual que você recomenda para ele e também quais são as variações de um pacote para o outro. Você tem a opção de já oferecer contratos recorrentes ou também projetos avulsos. Os contratos recorrentes, eles têm um benefício muito bom para o cliente e muito bom para você. Se é recorrente, isso quer dizer que vai ter um custo menor do que os produtos avulsos. E você tem que enfatizar isso. E você tem que mostrar sempre que o cliente vai estar na vantagem. Como fazer isso? Se o seu produto custa R$4.000, você vai estar oferecendo para o seu cliente hoje por R$3.500. R$500 de desconto para aquele momento, aquele fechamento. E para os contratos recorrentes também. Se você quiser tantos vídeos nesse mês, vai custar R$3.800. Mas se você fizer um contrato trimestral comigo, ele sai por tanto. Se você fizer um contrato semestral comigo, ele vai sair um desconto maior. Agora, se você fizer um contrato anual comigo nesses produtos, em vez de sair R$3.800 por mês, vai sair apenas R$2.000. O cliente sai na vantagem, você também, por ser um contrato recorrente. Então já
crie uma planilha dos seus produtos. Não vai falar, ah, eu vou fazer um orçamento de quanto você precisa. Não, você já está chegando já com a solução, já traz também o preço, a precificação para fechar naquele momento. Pode acontecer, e isso é muito provável, que muitas empresas não queiram fazer um contrato recorrente de início, vão começar a fazer vídeos avulsos. Dá um desconto para elas também. Faz essa ponte de um vídeo, um mês de experiência com o cliente, depois você vai e fecha um contrato. São todos esses detalhes que vão fazer você conseguir vender. Essa é a estratégia que vai mudar o seu negócio, porque você vai ter mais consciência do produto que você vai entregar, você vai ter mais consciência do nicho que você vai estar atendendo, e isso vai ser positivo para ambos os lados, tanto o seu cliente como você. Agora, uma ancoragem e fechamento são muito importantes para este momento, porque acontece que você vai trazer uma solução que fique mais barata para ele do que uma pessoa que custe o salário mínimo. Porque se o salário mínimo está na faixa de R$ 1.300, todo dono de empresa vai estar pagando aí uma média de R$ 3.000. E se você está oferecendo uma qualidade profissional, a tua experiência, a tua solução, a qualidade dos seus vídeos, uma boa edição, entrega no tempo, uma qualidade de atendimento, por menos desse preço, ou no mínimo por esse preço, ele vai fechar com certeza. O segredo também, isso nem faz parte da venda, mas na sua própria estratégia. Você tem que organizar o seu workflow, tanto em cronograma, como também tempo de entrega. Então, uma empresa que gera R$ 2.500 a R$ 3.500 de faturamento para você, tem que consumir por mês de você somente 2 dias. Então você tem que marcar uma diária com essa pessoa. Se você quer valorizar o teu produto, marque 2 meias diárias, para não também cansar tanto você com esse cliente, como também cansar o cliente e ficar o dia todo filmando contigo. E para finalizar, tem as quebras de objeções. Ah, posso parcelar? Sim, até em 3 vezes sem juros. Se quiser, eu consigo parcelar em 6 vezes, só que vai ter uma taxa adicional do seu próprio cartão. Fechou o contrato? Perfeito. Fechou o projeto avulso? Perfeito também, porque você vai estar aumentando o relacionamento com esse cliente. E isso que vai fazer você crescer no mercado. Após isso, você vai trabalhar o pós-venda. E isso é muito importante, você não pode deixar de fazer isso. Porque o pós-venda vai mostrar que você não tem interesse somente no dinheiro dele, você tem interesse nele e no resultado dessa empresa. E quanto mais você tiver um relacionamento de pós-venda, muito mais vai aumentar os projetos, e quanto mais a empresa crescer, você vai crescer também. Isso tanto para a própria empresa, como também indicações para outras empresas. Eu sei que a gente não se baseia o crescimento de vendas em indicações, mas elas precisam acontecer e elas vão estar acontecendo. Você finalizou a venda, no final do dia manda uma mensagem, manda um e-mail dando os parabéns para essa empresa. Parabéns, empresa, por fazer parte do nosso time de parceiros. Eu tenho certeza que isso vai estar mudando a sua comunicação com o seu público. Você está percebendo o que eu estou fazendo? Em vez de, nossa empresa, obrigado por fechar comigo, nossa, você não vai se arrepender. Não, você não tem que ter uma atitude passiva em relação ao seu cliente. Você tem que falar, que bom que você fechou. Que bom que isso vai trazer resultado para você e você fez uma ótima escolha. Depois que você tem esse relacionamento, você pode trabalhar agora com upsells. Você está estudando esse nicho e em nichos, por exemplo, escolares, nichos comerciais, sempre existe trimestres, semestres ou meses que dão mais boom. E nesse boom você pode oferecer um upsell. O que é um upsell? São produtos diferentes, são produtos avulsos, são comerciais, são propagandas que geram mais valor para a empresa que está te contratando. E então, além dos contratos recorrentes que você faz, você consegue pegar projetos avulsos maiores. E isso vai trazer um resultado de faturamento anual muito maior do que você imagina. Então, o que antes você consegue aí faturar 20 mil por mês, que é o cálculo mínimo de tempo para uma pessoa que está trabalhando sozinha, é 20 mil reais. Mas se está com dupla, você consegue, em vez de fazer 40 mil, já consegue fazer bem mais dinheiro. Mas calculando só uma pessoa, digamos que faz 20 mil por mês, que é 240 mil, e pega esses projetos avulsos, vão ter mais ou menos um crescimento de 50, 70 mil até 100 mil no ano. Então você está falando aí de um crescimento muito maior enquanto você fatura 240, agora 340 mil, 350 mil. Então isso vai te ajudar, o faturamento vai crescer o teu retorno financeiro de uma maneira muito maior. Mas fala aí, está gostando desse conteúdo? Você acha que esse conteúdo vai estar te ajudando a vender mais? Me conta aí nos comentários. E se você ainda não está seguindo, segue esse canal que ele vai estar te ajudando cada vez mais a conseguir ter um retorno financeiro aí de pelo menos 20 mil reais por mês como filmmaker ou videomaker, tá? Você é a solução de muita empresa, você só precisa estar
alinhando a tua solução com a necessidade dos seus próximos clientes. E se você ainda tem dificuldades na sua estratégia pessoal de como conseguir fazer isso passo a passo, desde o projeto da venda, desde a criação de produto, eu estou fazendo um diagnóstico 1 a 1, tá? Uma sessão 1 a 1, onde eu converso com você durante esse momento para entender onde você está em relação à sua carreira e onde você quer chegar, e também conseguir ver quais são as dificuldades que te prendem hoje para conseguir chegar no sucesso que você quer. E para você fazer essa sessão de graça é muito fácil. É só você clicar no link aqui e marcar, agendar um horário com a minha equipe, que eu vou estar fazendo eu mesmo essa sessão 1 a 1 com você, onde eu vou estar conseguindo analisar o teu negócio e a gente vai conseguir fazer um diagnóstico de tudo para você criar um plano de ação e conseguir faturar cada vez mais. Tudo isso de graça, viu? Mas as vagas são limitadas. O meu tempo é limitado, eu não consigo atender tantas pessoas. Então, quanto antes você mandar, vai ser bem possível que eu consiga ainda fazer com você essa sessão 1 a 1, ok? E outro ponto, me segue no Instagram, eu estou gerando conteúdos diários que também te ajudam a faturar 20 mil todos os meses. São macetes, detalhes, tanto de iluminação, tanto de venda, tanto em equipamentos, técnicas. Fica lá no meu Instagram, que geralmente eu estou postando Reels, estou também criando Stories lá. E também, se você gostou, me responde no meu Instagram, manda um direct que eu converso contigo e a gente mantém esse contato bem legal, ok? Eu sou Nicolas Santapé e valeu!